Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para essa sexta-feira, 16 de abril de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na Austrália e vamos terminar no Campeonato Paulista. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, o Wanderers e Roar, jogo válido pela primeira divisão australiana. Aqui a gente tem o Wanderers em sexto colocado com 25 pontos e o Roar em sétimo com 20 pontos. Aqui, galera, é um jogo que tem uma tendência de muitos gols, é uma competição que também tem essa perspectiva de muitos gols e essas equipes vêm refletindo isso. Dos últimos 5 jogos do Wanderers, 4 tiveram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do Roar, 4 também tiveram ambas marcam. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcas. Então, tendo todo esse contexto de uma competição que sai muitos gols, duas equipes que vêm bem na competição, que brigam ali pela vaga nos playoffs do campeonato australiano e que vem marcando muitos gols e sofrendo muitos gols, não tem outra alternativa senão ambas marcam, odd na casa de 1,65, porque eu acredito num jogo bem disputado, com duas equipes atacando e sendo atacadas, sem falar que são duas equipes que estão marcando muitos gols, mas também estão sofrendo muitos gols. Então tem uma tendência muito forte para gols, até porque são duas equipes bem equilibradas que podem marcar, mas também podem sofrer. Por isso, nosso palpite para esse jogo, ambas marcam, odd na casa de 1,65. Passando agora para a segunda divisão da Alemanha, Braunschweig e Paderborn. Aqui a gente tem o Paderborn em nono colocado com 38 pontos e o Braunschweig em 15º com 29 pontos, a 3 pontos da zona do rebaixamento. Aqui, galera, a gente sabe que a Bundesliga 2 tem uma tendência para gols e essas duas equipes vêm refletindo isso de uma forma diferente, mas vem refletindo. O time mandante, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Paderborn, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. O que isso quer dizer? A gente vê que o Paderborn está com a tendência de marcar muitos gols e sofrer muitos gols em seus jogos. Já a equipe mandante já não tem essa tendência toda. No último jogo acabou aplicando a goleada de 4-0, mas nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou menos. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência de gols, sim, mas eu acredito que o mais de 2,5 gols seja um pouco arriscado pelo retrospecto que a equipe mandante tem. Se for olhar somente pelo Paderborn, tem muita tendência de 3 gols nesse jogo, mas como uma forma de proteção a gente vai usar o mais de 2,0 gols, odd está na casa de 1,55, porque eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser bem possível, e o terceiro gol pode sair sim pela tendência que tem a equipe do Paderborn nos últimos jogos e pelo que essas equipes representam em suas últimas partidas que disputaram, sem falar que é uma competição para gols e ambos precisam ganhar, até porque o time mandante precisa sair ali de perto da zona de rebaixamento. E por isso o nosso palpite é mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,55. Saindo 2 gols, aposta devolvida. Saindo menos de 2 gols, a gente perde. E mais de 2 gols, aposta vencedora. Por isso, mais de 2 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Darmstadt e Fürth, também jogo válido pela segunda divisão alemã. O Fürth, atual terceiro colocado, com 50 pontos e o Darmstadt em 12º com 35 pontos. Aqui também duas equipes que mantêm a pegada de muitos gols em seus jogos, que diferente do jogo passado, são duas equipes que têm marcado muitos gols em seus jogos. O Darmstadt, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Fürth, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols. São duas equipes que vêm marcando muitos gols, mas também vem tomando muito. O Fürth, atual terceiro colocado, precisa muito dessa vitória para continuar ali no pelotão de cima. E o Darmstadt está ali em meio de tabela, não tem muitas pretensões, pretende muito mais fugir da zona do rebaixamento do que de um acesso, e vem jogando solto, vem tendo boas vitórias, vem pontuando. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, odd está na casa de 1,75, porque eu acredito num jogo de duas equipes que vão para jogar bola,
vem mostrando isso e tem muita tendência de gols, até porque o Furt deve sair para o jogo, o Darmstadt tá jogando leve, então deve ser um jogo para muitos gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75. Passando agora para Jong Utrecht e Volendam, jogo válido pela segunda divisão holandesa. O Volendam atual sétimo colocado com 53 pontos e o Jong Utrecht ali em 18º com 31 pontos, sem muitas pretensões na competição. Aqui também é uma liga extremamente over, que sai muitos gols, e essas duas equipes também vêm representando isso. O Jong Utrecht nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Volendam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Tem uma caída quando essas equipes se enfrentam, mas eu acredito que pelo momento que essas equipes vêm passando na competição, o Jong Utrecht não tem muitas pretensões no campeonato, tá jogando praticamente por jogar, vem nos últimos 5 jogos de 4 derrotas, algumas até goleadas, 2-1, 6-1, 3-1, e o Helmond e o Volendam, um time que tá ali na faixa de playoffs, que precisa ganhar para voltar ao bom futebol, eu acredito sim que deve ser um jogo para gols, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd tá na casa de 1,55, porque um Jong Utrecht que deve jogar solto, um Volendam que precisa ganhar e um torneio que tem muitos gols e duas equipes que fazem muitos gols, eu acredito sim que deve ser um jogo para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Telstar e Excelsior, jogo também válido pela segunda divisão holandesa. O Excelsior ali em 9º colocado pode querer sonhar ali com a faixa de playoffs, mas eu acho bem complicado nesse momento. E o Telstar 12º colocado com 39 pontos, também não tem muito o que fazer na competição. Mas são duas equipes que ainda assim vem mantendo o retrospecto de gols. O Telstar nos seus últimos 5 jogos teve 4 ambas marcam, já no caso do 4 ambas marcam e 2 jogos com 3 gols ou mais. Já no caso do Excelsior, dos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais e 4 e 3 também, tiveram ambas marcam. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, são duas equipes que estão jogando praticamente soltas na competição, não tem muito o que fazer. E estamos falando de um torneio que tem uma tendência de muitos gols. Para esse jogo, galera, eu também não vejo outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso, nosso palpite é um mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,55, porque eu acredito que duas equipes que vão para jogar bola sem grandes pretensões, sem grandes pressões, eu acredito que deve ser um jogo bem franco, um jogo bem disputado, com muitos espaços e com a perspectiva de gols. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, tem essa tendência de muitos gols. Por isso, nosso palpite, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Petersburg e Northampton, jogo válido pela terceira divisão inglesa. Aqui a gente tem a equipe mandante em 2º colocado com 76 pontos e a equipe visitante em 21º com 40 pontos, ali na zona de rebaixamento. Aqui, galera, é um jogo que a gente não tem muito o que fazer, porque a equipe do Peter vem muito bem na competição. Os últimos 4 jogos são 3 vitórias e 1 empate, e a equipe do North nos últimos jogos não vem desempenhando bom papel, vem oscilando muito, tanto que está na zona de rebaixamento da competição, sem falar que o time do Peter, quando joga dentro de casa, tem a melhor campanha da competição, e o time do Northam, quando joga fora de casa, tem a pior campanha da competição. São 17 gols marcados e 35 sofridos. Então é um jogo que tem um grande favoritismo da equipe do Peter, joga em casa, tá no momento melhor, pega uma equipe da zona de rebaixamento que não vem bem nos 2 últimos jogos, foi uma derrota e um empate, então para esse jogo não tem outra alternativa senão a vitória do Peter. Então nosso palpite é Peter vence, odd na casa de 1,51, porque eu acredito que a equipe mandante é mais time, tá praticamente na segunda divisão inglesa, pega uma equipe da zona de rebaixamento que não vem bem, fora de casa não joga bem, e o Peter, quando joga dentro de casa, é um time muito bom. Por isso nosso palpite é o Peter para vencer, odd na casa de 1,51. Passando agora para Lille e Montpellier, jogo válido pela primeira divisão francesa. O Lille atual primeiro colocado com 69 pontos e o Montpellier ali em 8º com 46 pontos. Um jogo num campeonato que tem uma tendência de poucos gols, mas que são duas equipes que
fogem um pouco dessa regra. O Lille nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Já o Montpellier nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que o Lille precisa muito dessa vitória para se manter ali na ponta após as vitórias sobre o Metz e sobre o PSG. E já o Montpellier é uma equipe que vem ali e em oitavo colocado ainda pode sonhar com a competição europeia e vem marcando e sofrendo muitos gols em seus jogos. Por isso eu acredito que não tem outra alternativa senão mercado de gols. Por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,35. Com 10, 15 minutos, essa odd está batendo 1,50, porque eu acredito que deve ter muito valor, até porque a gente tem a equipe do Lille, uma equipe muito boa na competição, que gosta de marcar alguns golzinhos e vai pegar uma equipe que gosta de jogar bola, que deve dar espaço para uma equipe mais qualificada e também pode fazer o seu gol. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols seja possível, então o nosso palpite mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. E passando agora para Corinthians e São Bento, jogo válido pelo Campeonato Paulista. Corinthians primeiro colocado do grupo A com 14 pontos e o São Bento o último colocado do grupo B com 3 pontos. Aqui, galera, não tem muito o que falar. Apesar da derrota do Corinthians para a Ferroviária com o time reserva, para esse jogo tem uma tendência dos titulares voltarem e o Corinthians vai pegar uma equipe que não vence há 5 jogos. São 3 empates e 2 derrotas e vai pegar um Corinthians que vinha até então invicto na competição e tem a volta dos titulares. Então não tem outra alternativa senão o Corinthians para vencer. A odd está na casa de 1,50, porque a equipe do Corinthians é melhor tecnicamente, tem jogadores de renome, tá no momento melhor e pega uma equipe que não vence há 5 jogos. Então tem todo um contexto para a equipe do Corinthians vencer esse jogo. Então por isso nosso palpite é Corinthians vence, odd na casa de 1,50. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês. Compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!